Minha gente, estava eu lá numa loja de construção, variedades e afins, e encontrei essa peça aí em forma de arco de PVC, chamada de curva. Eu sei esse nome só porque li lá, não faço a menor ideia de para que sirva. Se for algo hidráulico, eu não entendo de hidráulica. Se for algo elétrico, muito menos. Mas esse formato me interessou e eu pensei que poderia virar uma coisa legal de decoração. Trouxe algumas para casa e o que eu fiz, vocês vão ver agora. Eu espero que vocês gostem, porque eu gostei muito. O primeiro passo é retirar as etiquetas, que antes me informaram o nome disso aí, que é curva, mas reparem que não foi difícil não. Foi só esfregar uma esponja úmida apenas com água e saiu. Aí vem essa outra peça que eu também não conhecia, chamada flange. Ela vai servir de base para o nosso projeto. A gente vai aplicar cola nessa circunferência aí central. É legal você usar uma cola instantânea ou qualquer outra cola que tenha uma boa aderência para PVC. Eu também coloquei um reforço depois para evitar que tenha qualquer instabilidade. Então, com a primeira curva já colada no centro e com a cola já quase seca, eu colo outra curva na lateral. Uso alguns objetos para dar suporte. E enquanto isso, eu já preparo a tinta. Essa aí é uma tinta esmalte à base d'água. E eu adiciono um pouco de gesso cola, sem preparar, sem misturar com água antes. Aí tem mais ou menos uma proporção de 1/3 de gesso para 2/3 de tinta, mas isso é tudo muito no olho. O legal é misturar para ver como fica a textura. Eu já fiz essa mesma mistura em outro projeto, que foi um vaso em que eu usei aquelas redinhas de fruta, mas eu deixei com menos gesso, ficou mais fino. Esse eu queria que ficasse com mais textura, mais rústico, com granulações aparentes. E por falar em textura, eu começo aplicando aí nessa borda que tem um rosqueado, que eu quero não retirar totalmente, mas dar uma diminuída no impacto. Eu acho que ele tem um visual interessante, mas eu não quero que fique tão evidente assim. Então a primeira demão é nessa área, para que a gente consiga preencher um pouco. Se você quiser retirar totalmente, eu sugiro aplicar antes um pouco de massa acrílica. Sabe aquela massa corrida que é para áreas internas e externas? Pronto, a massa acrílica vai bem aí nesse projeto e nessa parte da cor. Também pintei um pouco por dentro, para que não fique preto aparecendo e chamando a atenção em relação ao exterior do vaso. E notem aí que a primeira demão eu aplico não em pinceladas, mas em batidinhas. Na minha opinião, é muito mais fácil conquistar uma cobertura com essa misturinha aí que a gente inventa fazendo assim com batidinhas. As outras demãos, segunda, terceira, quantas forem necessárias, podem ser feitas com pincelada. Mas a primeira, para a gente criar uma aderência e uma textura aí no material, é muito melhor fazer assim, batendo. Lembrando que essa ideia de misturar gesso com tinta esmalte é invenção, viu? Nenhum fabricante sugere que você faça isso. Não sugiro que você cubra uma parede com isso, grandes estruturas, grandes objetos. É uma ideia mais artística, experimental, para a gente fazer com pequenos projetos, como é o caso desse aí. Eu precisei guardar a tinta feita para o dia seguinte, para aplicar a segunda demão. Então eu usei essa luva de látex, fiz um buraco onde seria o polegar, enfiei o pincel e o resto ficou protegendo a vasilhinha. Achei engraçado mostrar a vocês, quem sabe até útil. No dia seguinte, vocês veem que tem uma textura bem bonita, granulada, e a cobertura já está bem legal para ter sido feita apenas uma demão. Então vamos lá para a segunda demão, que nesse caso foi a última. Mesmo a peça sendo preta no fundo, eu não precisei de mais que 2 demãos.
Reparem como de um dia para o outro a tinta já ficou mais fina. Eu acho que ao longo da noite aquele gesso foi se diluindo na tinta pouco a pouco, mas como a gente já tem uma textura aí de base da primeira demão, então eu nem me preocupei com isso. Inclusive notem como a parte da rosca, as listrinhas ficaram charmosas. Nessa segunda demão, a gente, além de cobrir tudo novamente, tem que prestar atenção nos detalhes, né? A base do vaso, as brechinhas. Com a peça já sequinha, a gente vai colocar água em cada uma dessas curvas. Não precisa colocar água até a boca, também não precisa derramar na mesa toda. Algumas gotinhas de água sanitária, 3 em cada parte, ajudam a evitar a proliferação de bactérias na água, o que faz com que as flores durem mais. Aí a gente retira as folhas das flores que vão ficar submersas. Essa parte que vai ficar embaixo d'água não é legal que tenha nenhuma folha, porque isso faz com que apodreça mais rápido. E aí é só distribuir as flores conforme as proporções que você gostar. Eu usei o mosquitinho, a Gypsophila, como base em todos os furos. E os demais eu customizei colocando outras flores aí. A gente tem visto muitos objetos de decoração em forma de arcos. Tem muita coisa seguindo essa linha, principalmente nas redes sociais e nas lojas de decoração mais caras. Então eu quis trazer para vocês essa proposta econômica, fácil de fazer, que traz essa cara de decoração atual para nossa casa, mas sem quebrar a banca. É impressionante como as peças mais simples são as que trazem mais impacto. Aí, pessoal, tem uns R$10 de flores, um monte de peça de construção em PVC e a minha mesa ganhou outra vida com elas. E aí, vocês gostaram? Bom, reparem aí que eu fiz com 3 peças, mas você poderia ter feito só com uma, com 2, aí vai do gosto do freguês. Espero que a ideia seja útil. Mais uma vez, eu amei praticar mais essa pintura misturando tinta esmalte e gesso. Tô gostando muito da textura que tá criando e cada vez que eu uso eu acho que fica melhor. Vou usar mais vezes ainda e eu espero que vocês estejam aqui para acompanhar. Um beijo para todo mundo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Eu tô aqui vindo toda semana com vídeo novo, com ideia nova, com dica nova. Então prestigie a trabalhadora. Um beijo. Eu já mandei beijo, não foi? Toda vez é isso agora. Bom, um beijo, um abraço. Tchau, gente. Voltem sempre.